Bom dia para todas as meninas hoje, só temos meninas. Bom dia para todas as meninas que estão aqui, bom dia para quem eu já falei no início e até agora. Ok, gente, hoje nós vamos corrigir a atividade suplementar, capítulo 7. Nós temos ali o elementar, meu caro Watson, no centro do mistério e da ação. Eu acredito que vocês lembram desse texto, porque eu acho que tenho certeza que vocês já responderam as questões, porque eu pedi como aula programada e eu acredito que vocês já enviaram também essa aula programada para nós. E vocês que estão aqui, eu acredito que sim. E aula programada agora dessa capítulo 2, tá? Então vamos lá, capítulo 7, no centro do mistério e da ação. Já vou compartilhar o livro com vocês e nós vamos fazer a correção, certo? Textos de mistérios, vocês com certeza se lembram. Só um minutinho que eu estou. Alguns alunos estão chegando agora, bom dia. Ok, vamos lá, compartilhando ali com vocês. Nós temos aqui, no centro do mistério e da ação. Nesse texto, no texto que você vai ler, a seguir, o escritor José Paulo Paes traça algumas considerações acerca da literatura policial, destacando duas vertentes desse gênero. O centro do mistério e da ação, eu não vou ler o texto agora, mas eu acredito que vocês já tenham lido esse texto. E eu vou direto aqui para a parte de interpretação desse texto, junto com gramática depois. Correto, gente? Então, aqui nós temos na primeira questão, só lembrando ali que eu vou corrigir, vou mostrar aqui o gabarito para vocês, já também dessas questões. Não vou esperar vocês copiarem e depois eu libero o gabarito no grupo de vocês, certo? Para vocês fazerem a correção certinho, porque senão a gente começa na hora que vocês começam a copiar, acaba demorando um pouquinho mais e não dá tempo de nós corrigirmos todas, tá? Então, por isso eu vou corrigindo, vou falando e o gabarito eu libero para vocês depois, no final da aula, certo? Então, ali, de acordo com o autor, seres humanos sentem atração pelo mistério desde a infância. Comente essa afirmação usando os argumentos presentes no texto. Eu acredito que vocês também se sentem, alguns, né, podem sentir alguma certa atração por mistérios, né, por algo que a gente não sabe, não consegue desvendar aquilo dali, ninguém consegue descobrir, e eu acredito que tudo isso ali nos deixa curiosos, no sentido de querer saber como aconteceu, por que aconteceu, não é? E bastante interessante a vida dos detetives, que eles vão se aprofundando naquilo dali até que eles conseguem descobrir, não é? Eu acho bastante interessante essa profissão. Mas ali comente essa afirmação usando os argumentos presentes no texto, argumentos presentes no texto, né? Então, de acordo com o autor, o gosto da descoberta e da perseguição está entre os instintos fundamentais do ser humano. Eu acredito que todos nós temos esse instinto, né, de querer saber das coisas. Por exemplo, crianças adoram descobrir o que há dentro de caixas, bem como adultos adoram mistérios dramatizados, né? Essas são formas de perceber esse instinto em fases diferentes da vida. Por que que nós gostamos tanto? Observem se alguém fala para vocês assim. Uma amiga minha chegou para mim quinta-feira e falou assim: "Ah, você não sabe o que aconteceu. Preciso te contar, né? Só que eu vou te contar o dia que eu for na sua casa." Aí eu pensei, eu falei, mas por que não vai me contar agora? Ela falou, não, eu vou te deixar curiosa para saber. E ali você fica, né?
que será que ela quer contar? Diz que é algo bacana, mas ela não me contou. E ela disse que só vai me contar no dia que ela vir aqui em casa. Não adianta perguntar, né, por WhatsApp, perguntar por nada, que ela não vai me dizer. E isso acaba sendo da gente mesmo, essa curiosidade que nós temos, né, e principalmente por mistérios ali, coisas que a gente, né, os detetives já tentaram e, né, acaba se tornando um mistério. E muitos, né, nós já conseguimos saber e outros tem algumas coisas que a gente nunca vai saber, né? E acredito que muitos morrem sem saber muitas coisas que gostariam de estar sabendo, não é? Então, esse daqui é a resposta dessa primeira questão, né? Essa parte ali de que para nós, né, crianças já gostam disso, você mostra uma caixa para uma criança e a criança vai olhar aquilo dali, a primeira coisa que ela quer saber é olhar o que tem dentro, né? A curiosidade acaba nos deixando, né, apreensivos, ok? Agora que é a número 2, qual os dois tipos de narrativa policial que o autor aponta e como ele os define, né? Qual os dois tipos de narrativa? Então, se nós observarmos ali, há os contos de mistério, no qual um detetive procura as pistas deixadas por um criminoso desconhecido e com muita sagacidade, observação e dedução tira suas conclusões. Então, nesse caso, o leitor só conhece a identidade do criminoso no final da narrativa. E há o conto de ação, no qual o leitor conhece desde o início a identidade do criminoso e os motivos que o levaram a agir. Nesse caso, o que motiva o interesse pela continuidade da história é o jogo de fuga e perseguição envolvendo o detetive e o criminoso. Então, aqui temos esses dois contos, né? O primeiro você conhece a pessoa, mas você sabe todas as pessoas, mas você só fica sabendo quem é o criminoso no final da história. E o outro, você já sabe do início da história, né? E aí começa essa perseguição, até o momento em que conseguem capturá-lo, ok? Agora aqui na número 3, as narrativas policiais, de acordo com o texto, têm uma estrutura pré-definida, uma luta entre o bem e o mal. Como essa estrutura geralmente se apresenta nos contos, né? E o meu esposo, de vez em quando, ele acaba brigando comigo porque tem um programa acho que é no Discovery, acho que passa a investigação o dia inteiro, né? Então passa os detetives ali tentando desvendar alguns crimes e eu acabo assistindo aquilo dali de vez em quando, né? E eu assistia quase todos os dias, porque passa o dia inteiro aquilo dali, o dia inteiro, o horário que você ligar acaba passando. E não porque você acha interessante aquilo que aconteceu, né? Mas assim, a forma como as pessoas conseguem desvendar aquilo dali. Ah, tá. Na XN também assiste, exato. Eu assisto um outro, então, qual é? Mas acaba se tornando tudo a mesma coisa. Mas o interessante é como as pessoas conseguem, né? A polícia e os detetives, eles vão atrás de pistas, às vezes tão pequenas, e aquilo dali acaba, né, conseguindo chegar. Então, eu acho interessante essa parte ali. É claro que todos os que eu assisti, eles conseguem, né? Chega no final lá, ele consegue, aí só mostra no final. É aquilo que nós vimos aqui, né? Dois tipos de narrativa. Aquele que você só conhece no final e o outro que você sabe do começo até quando se consegue capturá-lo. E o que se passa ali nesse programa que passa o dia inteiro na televisão, você consegue só identificar quem é no finalzinho dele, do programa. Agora aqui é número 3. As narrativas policiais, de acordo com o texto, têm uma estrutura pré-definida, uma luta entre o bem e o mal. Como essa estrutura geralmente se apresenta nos contos? Segundo o texto, nos contos há uma luta travada entre o bem e o mal, na qual o detetive representa a justiça, que é sempre o lado do bem, né? E o criminoso representa o mal, de modo que sua captura, ao final do enredo, simboliza o retorno da lei e da ordem, sendo restabelecida a paz, né? Então sempre há essa luta travada entre o bem e o mal dentro de uma narrativa policial, daquilo que esses contos de mistério. E
Um sempre tentando fazer o bem, tentando encontrar, e o outro, né, que é o representado pelo mal ali, é sempre tentando fugir, né, para que ninguém consiga encontrá-lo. Agora aqui a número 4. Opa. Na número 4, de acordo com o texto, deixa eu puxar só um pouquinho aqui, gente. Isso. Só mostrando ali a página 13 da atividade suplementar, tá? Então, de acordo com o texto, como a literatura policial se popularizou e por que isso aconteceu rapidamente, né? Como que ela se popularizou e como isso aconteceu tão rapidamente? Então, aqui, devido ao fato de dramatizar tendências instintivas das pessoas, como o desejo de ordem e segurança, a literatura policial se popularizou rapidamente no mundo, inicialmente por meio dos livros, depois por meio de produções cinematográficas e televisivas. Então, primeiro teve pessoas que começaram a escrever sobre os contos policiais, né? Começava ali, alguns já começavam o mistério, e só no final ele mostrava quem era a pessoa, e o outro já começava mostrando quem era a pessoa. E ali, né, até parece aquelas novelas que você fica só no finalzinho que você fica consegue, a pessoa faz tanta maldade só no final, todo mundo sabe quem é, mas ninguém consegue pegá-la, né, numa dessas, daquilo que elas estão fazendo, não é? Pegar no flagra, né, fazendo alguma coisa, praticando algum delito, alguma coisa. Então é isso daqui que nós, não sei se, acredito que vocês estejam copiando, mas se não der tempo de copiar, aí eu passo para vocês depois, ok? Vamos ali a número 5. Justifique a concordância nominal dos adjetivos em destaque nos trechos a seguir. Por quê, né? Estava junto da janela com um olhar duro, seco. Então, se nós observarmos ali, justificar a concordância ali, eles são pospostos, né? Os adjetivos referem-se ao substantivo olhar e concordam em gênero e número com ele. Então, se você colocar com um olhar duro e um olhar seco, né? O olhar está no singular, uma palavra substantivada, duro e seco estão concordando com ele em gênero e número, porque está no singular e indica que é um substantivo masculino, ok? Agora ali a letra B, dirigiu-se resoluto para o escritório. Quem dirigiu, né? Ele. O adjetivo caracteriza o sujeito oculto, ele. Quem dirigiu-se resoluto? Ele dirigiu resoluto. Então, resoluto ali está concordando com o sujeito oculto, ele. Então, se vocês observarem aqui, ó, dirigiu-se resoluto para o escritório. Quem dirigiu? Ele. Não aparece na oração, você consegue identificar pela terminação do verbo. Então, aqui nós temos um adjetivo que está concordando com o sujeito oculto, ele, ok? Então, olha, se vocês virem, não sei se vocês estão copiando a número 5 aqui, eu espero um pouquinho. Então, o adjetivo caracteriza o sujeito desinencial, ele, ok? A parte de interpretação é um pouquinho mais extensa, agora aqui a gramática, dá tempo de vocês copiarem. Deixa eu puxar só. Isso. Então, aqui a número 5. Aí eu deixo vocês copiarem ali um pouquinho a número 5 e já passamos lá para o exercício número 6. Ok? Eu vejo ali que ainda estão fazendo, eu espero um minutinho. Certo, gente? Posso? Ok, vamos lá agora ali para o exercício número 6, na outra página. Só um pouquinho. Aqui.
Complete as frases a seguir utilizando os adjetivos do quadro, fazendo as flexões necessárias, de forma a construir um sentido coerente e empregar a concordância adequada. Então, aqui dentro desses quadrinhos nós temos sereno, branco, amigo e assustado. E nós vamos completar aqui dentro desses espaços com essas palavras aqui. Então, ele mantinha um olhar e um sorriso sereno, ok? Então, se nós observarmos um sorriso branco, não dá. Um sorriso amigo, poderia até a gente dizer um sorriso amigo, né? Um sorriso assustado, né? Quem que vai sorrir assustado? Então, ela mantinha um olhar e um sorriso sereno. Agora aqui a letra B. Eram André e Débora. Eram amigos. Então, aqui nós vamos colocar no plural. Eram amigos. André e Débora. Está referindo-se a um sujeito composto e o termo amigos vem antes, né, caracterizando os dois ali e concordando com os dois gêneros diferentes, nós vamos usar plural masculino sempre, ok? O André e Débora eram amigos, se você colocar na ordem direta. Agora aqui a letra C, ela vestia luvas e vestido branco. Como veio depois aqui o branco, está concordando com o substantivo que veio, o substantivo mais próximo dele. Ela vestia luvas e vestido branco, ok? Agora aqui a letra D, ficou, né, sobrou ali o assustado, a esposa e toda a família de João. Então aqui, se vocês olharem, ficou assustada, né, porque está concordando ali com o substantivo mais próximo, que é feminino e está no singular. Então, ficou assustada a esposa e toda a família de João. Libero aqui para vocês, né? Sereno, amigos, branco e assustada. Correto? Eu espero esse pouquinho vocês terminarem de copiar. Eu acredito que vocês estejam conseguindo ver bem as respostas. Dá para ver bem, né? Ok. Agora ali a número 7, então. Assinale a alternativa que apresenta concordância nominal adequada. Torta de abacaxi é boa. Aqui a palavra torta ela não veio especificada com um determinante, então teria que ser bom, certo? Então aqui está errado, porque deveria ser a torta de abacaxi é boa, certo? Agora aqui, é necessário a sua presença na reunião. Como aqui o substantivo presença veio determinado pelo artigo e pelo pronome, deveria ser escrito é necessária a sua presença na reunião. Para escrevermos necessário, não deveria ter aqui a e sua. Então, aqui está errado também. A letra C, encaminhe o anexo os arquivos sobre os quais falei. Anexo está concordando com arquivos e ele está no plural, então deveria a palavrinha anexo vir no plural também. Encaminho anexos os arquivos sobre os quais falei. Agora aqui a letra D, esses times ficaram em primeiro e segundo lugar no campeonato. Aqui sim está correto, né? Ficaram, porque está concordando com o time, está no plural, certo? Agora aqui é a número 8, então a resposta correta aqui da 7 é a letra D. É a que está com a concordância nominal correta. A número 8, nós temos ali, reescreva as frases da questão anterior em que há inadequação de concordância, deixando-as de acordo com a norma padrão. Como eu já havia falado todas elas, deixa eu colocar aqui para você. A letra A, B e C, então ficaria a forma correta, né? Torta de abacaxi é bom. Aqui a forma correta teria que ser é necessária a sua presença na reunião.
E aqui, a letra C, encaminho anexos, os arquivos sobre os quais falei. Bom estar concordando aqui, porque a palavra torta não veio determinada pelo artigo, e necessária, porque aqui tem o determinantes, né, o a e sua, que é um arquivo e um pronome que estão no singular, no feminino, e necessária deveria concordar com ele. E aqui anexos está concordando com os arquivos, então ele precisa vir a palavra anexo, ela concorda também com o substantivo em gênero e número, ok? Então, essa é a forma correta de se reescrever aquelas as 3 questões ali do exercício número 8, referindo-se às orações do exercício 7. Ok, gente? Posso para a 9. Então, vamos aqui a número 9. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Leia os versos de Cecília Meirelles a seguir. Entre mim e mim, há vastidões bastantes para a navegação dos meus desejos afligidos. Há vastidões bastantes para a navegação dos meus desejos afligidos. Nesses versos, a palavra bastante aparece flexionada no plural. Por quê que ela está no plural? Por que bastantes aqui? Ó, entre mim e mim há vastidões bastantes para a navegação. Então, se nós observarmos aqui, a palavrinha bastante, né, nesse caso, significa muitas e está qualificando o substantivo vastidões, por isso ela está flexionada. Então, se você observar ali, há vastidões bastantes, ela está acompanhando o substantivo. E sempre que a palavra bastante estiver acompanhando o substantivo, ele passa a ser um pronome indefinido, ok? E não um adjunto, um complemento ali do verbo. É um complemento? Não, ele está apenas caracterizando, está mostrando a intensidade ali, né? A palavra bastante significa muitas, está qualificando. Eu estou fazendo estou me confundindo ali, advérbio com adjetivo, desculpa, gente. É que a cabeça da gente tem hora que você pensa numa coisa e acaba falando outra, mas aqui está apenas, né, qualificando, então ela funciona como um pronome adjetivo, ok? Então, por isso, bastante significa muitas, está qualificando o substantivo vastidões ali, por isso ela é flexionada, senão deveríamos colocar bastante no singular, no singular, correto? E aí termina ali essa parte da atividade suplementar do capítulo 7. No capítulo 8, eu vou corrigir com vocês na próxima aula. E vocês têm um tempo agora para... Vou deixar esses minutos que estão faltando ainda da aula. Eu acredito que vocês já tenham recebido o trabalho de avaliativo. E vou deixar agora, se vocês queiram perguntar alguma coisa, nós vamos tirar dúvidas agora. E também das questões corrigidas. Correto, gente?